E aí esse ano a gente teve Emiliano Martins, Facundo Torres, o Vitor Roque, o Paulinho. Que ainda nem estreou. Deve Nem lembrar. estreou ainda. Vários outros jogadores Sim. menores que foram mais baratos, sei o quê, algumas mudanças de elenco e tudo. E eu particularmente acho que esse time do Palmeiras atual, esses jogadores que o Palmeiras tem atual, é um time muito forte. Muito forte, muito bom. E Pode talvez sonhar. seja, por isso. E o Piquerez volta. O Piquerez estava um tempão fora, jogador importantíssimo. Muita falta no passado. O Gustavo Gomes ainda tá fora também, é um jogador que tem uma coisa. E aí a gente viu que o Abel tava destemperado até no último. Foi até com o repórter Jovem Pan. Sim, o Pedro Marques. E até pediu desculpas em redes sociais. Pediu desculpas depois, mas pediu desculpa não pra pro Pedro torcida, Marques, pra torcida e com razão. Porque, né, reclama a torcida, o Abel gosta de reclamar a torcida também. Mas assim, eu acho que é uma questão de tempo até esse time Também. encaixar. E vai continuar sendo competitivo. Sim, e mas, com o Abel. Mas, Abel. até então esse ano tá meio feio, né, o Tá Palmeiras, osso, né? não. E ano passado já tava com alguns desses problemas muito bem analisados por você. Mas assim, e é normal que assim seja, gente. Você tem uma mania mesmo. Não, tem obrigação. Que essa outra bobagem que a gente fala. Não, o time tem obrigação. Fora o Paris Saint-Germain em 17, quando chegaram o Mbappé, Neymar, depois vai chegar o Messi. Era meio que obrigatório ser campeão francês. E nem assim conseguiu. Teve um ano que o Lille ganhou. E ninguém é obrigado a ser campeão. Nem Real Madrid, nem ninguém. Né, obrigado a ser campeão. No futebol não tem isso. Ainda mais com o nível que você tem o Flamengo, você tem o Galo sempre com equipes competitivas. Esse ano você tem muito internacional. O Botafogo tem sido uma incógnita, mas fez um 24 bárbaro. Maravilhoso, fantástico, histórico. O Fluminense havia sido campeão em 23. Quer dizer, você tem o Corinthians agora está voltando. O São Paulo ainda é uma incógnita, até pelo trabalho discutível do Subeldia. Cruzeiro também é uma incógnita, não acho que seja para ser campeão, o Grêmio também não, mas olha quantos times a gente está falando aí, não estou dizendo que todos serão campeões, ou tem bola para ser, mas enfim, é muita gente. E no caso específico do Palmeiras, era para estar batendo palmas para a chegada de um Paulinho, para a chegada de um Vitor Roque, e é uma exceção de saco, agora, é a primeira vez desde que claro, quando o Abel chega, ele chega em novembro de 20, e em janeiro de 21 ele ganha a primeira Libertadores. De lá para cá, o Palmeiras sempre teve em algum torneio jogando enquanto campeão, como então campeão, né? Agora não, ao perder esse Paulista, e ele ganhou um Paulista que era, já sei que eu tenho que tomar o remédio, mas depois. Aqui. O Abel quando chega, quer dizer, agora o Palmeiras era o tricampeão estadual, tentou o tetra, não rolou, mas ninguém conseguiu ser tetra entre os 4 grandes paulistas nunca, né? Desde o paulistano de 19. Então, assim... 1919, 1919, bem lembrado. E o Palestra Itália havia sido o último tricampeão pelo Palmeiras de 32 a 34, 1932 a 34. Então não é pouca coisa, né? E aí não ganhou o tri brasileiro, sim, mas foi bi, né? E é o maior campeão do Brasil e foi vice de um gigantesco Botafogo no melhor ano em 120 anos do Botafogo. Então, e ainda com o Flamengo, Internacional, com várias equipes boas, né? O próprio Galo, que foi vice-campeão da América do Sul. Ano passado caiu antes na Copa do Brasil no Brasileiro. Sim, mas caiu pro Flamengo. Botafogo e Flamengo, os campeões. Os campeões, né? Então, e jogando, ganhando do Flamengo, voltando a ganhar no Allianz Parque. O Botafogo não estava bem, mas foi buscar o 2-2, foi um gol devidamente anulado, o lance do Gomes. Aí o Gabriel Menino manda uma falta no travessão. Sim. Então não é pouca coisa. O Abel vai chegar lá. Então, assim, ou vai fazer um time competitivo. Então, assim, eu agora falo até como palmeirense. Tá de boa, velho. Assim, vamos para as cabeças. Acho o Flamengo realmente favorito. Flamengo com potencial real de ganhar tudo. E não é pressionar o Flamengo, é apenas uma realidade. Mas, assim, pode não ganhar. E, de novo, por exemplo, vai que o Flamengo ganha Libertadores e Copa e Brasileiro, de novo. E não ganha a Copa do Brasil, os caras vão encher o saco. Aliás, é uma mentalidade tacanha nacional. Por exemplo, voltando rapidinho à seleção. E de colegas que eu admiro, respeito e amigos. O Brasil ganhou 5 Copas, mas perdeu outras 17. Peraí, calma. Né, velho? Exato. E foi o que menos perdeu, pô. Cara, de novo. Ou você cria, como fala o queridíssimo craque também da Jovem Pan, o Bruno Prado, filho do Flávio. Que é Foi ele que perguntou com o Abel? Não, esse é o Pedro Marques. Não, foi o Pedro. Eu falei, gente, daqui a pouco a gente vai ter que ter... Vai ter que ser que nem o Paulista de 73 na cagada do Armando Marques, que teve que dividir o título entre Santos e Portuguesa. Você vai ter que ter um título para cada um, porque todo mundo pode ser campeão. Não é assim. E vai ter hora que você não vai dar de novo. Uma Série A do Brasil tem 4 ou 5 ou 3, dependendo do ano, que podem ser campeões, mas se o cara não for campeão, não é demérito. O próprio Flamengo sensacional de 19 do Jorge Jesus, você teve um gigantesco vice, que foi o Santos, e o Palmeiras, que até a parada da Copa América, com o Filipão, estava jogando melhor do que havia jogado em 18. Aí perdeu, o Flamengo foi outro, né? Aproveitou, inclusive, a parada da Copa América para fazer aquele time sensacional. E essas coisas acontecem. Esse ano, por conta do Super Mundial, com 4 brasileiros lá nos Estados Unidos, e o resto parando para treinar, esse ano fica até mais fácil, o que é uma moleza para nós como jornalistas esportivos, palpitadores esportivos. Cara, não dá para ter a menor ideia do que vai ser.
Porque, assim, essa parada dos... Quer dizer, os 4 clubes vão estar lá jogando. A Vera, vão ser campeões, mas vão jogar um Mundial. Ok. Aí voltam, de que jeito vão voltar? E os que vão parar na intertemporada, como é que eles vão ficar? Fora janelas, né? Sim. Então, assim, não dá pra ter ideia. Mas em condições normais, o Flamengo é o maior favorito. Eu acho... Isso, a gente tem muito isso aqui no Brasil, né? Se você não ganha, você não presta. Exato. E a gente, por exemplo, teve esse Santos, do Flamengo 2019... Do São Paulo, que era ótimo. Então, naquela época, foi o melhor vice da história. De todos os tempos, exato. E o Flamengo foi o maior campeão por homem. E aí o Flamengo, em 21, foi o melhor vice também sobre o Galo, que foi um absurdo aquilo lá. Foi um Galo campeão do Brasil, um Galo campeão da Copa do Brasil, e um Galo que só caiu pro Palmeiras, que viria a ser bicampeão, sem perder 0x0 no Allianz Parque, pelo regulamento que eu sempre fui contra, ou quase sempre fui contra. O gol fora, né? Que acabou, fora. Ainda bem, né? Que ainda bem que acabou, mas no caso, como o Palmeiras, ainda bem que teve o gol. Não, e eu tava na transmissão do SBT naquele jogo, com o Theo José, não era contra a entrada do Gabriel Veron, mas era contra a série quem? Do Juan, não lembro quem que saiu pra entrar o Veron, e na primeira bola o Veron vai lá e faz. Eu tinha acabado de falar na transmissão do SBT com o Theo José, e o Veron faz a jogada pro gol do Dudu. Eu não tiraria o Dudu. E aí a coisa que acontece, pô, se era como era antigamente, afinal, tipo, 2 semanas depois, no máximo 3, o Flamengo era muito favorito contra o Palmeiras. Mas afinal foi 2 meses depois. E não que o Palmeiras tenha melhorado, mas rolou. O Palmeiras foi mais eficiente. Tem a pisada na bola do Andreas Pereira. Não teve o vento, posso dizer. E outra coisa, são 2 meses depois, só que tem uma uma outra parada. O Flamengo, ele continua desgastado porque ele continua atrás do Galo. E ele vai correndo ele vai tentando, ele não pode desistir de nada. Não pode desistir de nada. Que aí, de novo, essa coisa de querer abraçar tudo. Pois é. A não ser que se seja o Flamengo também, era uma outra questão física, o Flamengo de 81, que esse que é do livro que eu fiz com o André Rocha. O Flamengo de 81, ele ganha numa segunda-feira à noite, no terceiro jogo em Montevidéu, 2x0 contra o Cobreloa. Depois ele joga contra o Volta Redonda na quarta-feira. Joga o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e perde pro Vasco. Joga o segundo jogo e perde de novo pro Vasco. E se ele ganhasse, ele eliminava, cancelava os jogos. Aí no terceiro jogo, o jogo do Ladrilheiro, ele ganha do Vasco. Ponto. Num domingo. Aí no outro domingo ele joga e mete 3x0 no Liverpool no Japão. Em 21 dias o Flamengo ganhou 3 títulos. E praticamente com o mesmo time que ele jogou contra o Cobreloa, uma melhor de 3, e joga contra o Volta Redonda, acho que teve um Fla-Flu também no meio dos jogos do Cobreloa pelo Carioca de 81, ganha 3 jogos, quer dizer, ganha no terceiro jogo do Vasco, perde os 2 primeiros, e vai pro Japão, ainda fica no meio da viagem para em Los Angeles para ir em Anaheim, na Disneylândia mesmo, e depois vai e mete 3x0 no primeiro tempo, um show de bola. Mas eram outros tempos e havia Zico em campo também. Em 2021 teve, na verdade, eu acho que foi muito... Porque o Renato Gaúcho, naquela entrevista antes do jogo, cara, já parecia derrotado, sabe? Porque depois que ele perde a Copa do Brasil, porque ele entrega o cargo, né? Vai, informação que tem que ele entrega o cargo. Sim. E ali foi o que... Mas o jogo foi pau a pau. O jogo foi pau a pau mesmo assim. Mas o Flamengo era muito favorito quando ele se define a semifinal. Sim. E aí o Palmeiras vai lá e, assim, historicamente o Palmeiras tem vantagem contra o Flamengo, o que não significa muita coisa, né? De mais vitórias. Agora tá bem equilibrado, mas, assim, dos confrontos mais importantes o Palmeiras tem vantagem. E vou dizer... Não houve soberba, o Flamengo vão passar. Claro que não, era muito equilibrado. O Palmeiras teve méritos, inegavelmente. E teve uma profunda infelicidade do Andrés Pereira, que era um dos melhores em campo. O Flamengo teve outra infelicidade, que o Arrascaeta voltou, mas ele não estava 100%. Não, e o Felipe Luiz, não era pra ter começado aquele jogo. Tanto que o gol é ali em cima dele, ele é substituído logo em seguida. Aquilo ali foi uma cagada. Também. E aqueles pequenos detalhes, enfim. E aquela coisa do Daverson, né?